Jean Castein, ele criou essa teoria dos status da natureza. O primeiro status jurídico da natureza é como um reflexo dos direitos humanos. Ou seja, a natureza serve apenas como uma proteção indireta dos próprios direitos humanos. Então, a razão de proteger a natureza é simplesmente proteger os direitos humanos. Então se protege a natureza para garantir a vida dos homens, se protege a natureza para garantir a saúde dos homens, saúde individual e coletiva, principalmente saúde pública, se protege a natureza para garantir a propriedade ou interesses econômicos dos homens. Esse primeiro status é interessante porque ele surge ainda quando nem existia a disciplina que conhecemos hoje como direito ambiental. Mas nesse primeiro status não existe ainda a proteção de um bem jurídico ecológico. Nesse primeiro status, a natureza ainda é tratada como uma coisa, como uma res. O segundo status da natureza é aquele que considera ela como um patrimônio comum da humanidade. Esse segundo status se situa contemporaneamente à criação da disciplina de direito ambiental, especialmente pelo panorama do direito internacional ambiental, que se inicia de um modo especial pela Conferência e Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972. E ela considera que para uma vida com dignidade e possibilitando o exercício dos demais direitos humanos, o meio ambiente saudável é fundamental. Esse status ainda é instrumental e é oriundo dos movimentos ambientalistas. Então, a gente está vendo aqui, a partir do movimento ambientalista, o surgimento de um bem jurídico com certa autonomia, o bem jurídico ambiental. Subi a mais de 1.300 metros para falar para vocês do terceiro status da natureza nos ordenamentos jurídicos, que é quando as constituições passam a se preocupar com a proteção do meio ambiente. Isso ocorre fundamentalmente nas constituições de Portugal e da Espanha no final da década de 70, 1976 e 1978. Esse terceiro status ainda, apesar de uma certa proteção constitucional, as constituições estabelecem como objetivo ou tarefa proteger a natureza ou o meio ambiente, ainda tem um status que é instrumental, ou seja, a proteção da natureza internalizada como obrigação dos estados constitucionais ainda é para a manutenção do próprio ser humano. O ser humano ainda é um animal diferenciado e está no centro das preocupações, o que revela um antropocentrismo ainda da proteção da natureza, embora já assuma um status constitucional. Esse modelo jurídico não assegura maior centralidade ao bem jurídico ecológico, principalmente quando ele colide com outros direitos fundamentais. Eu digo que a proteção do meio ambiente nesse terceiro status ainda não é central porque ela ainda não tem a natureza de direito fundamental. Nós sabemos que desde o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição tem dois temas. Tem o tema da descrição de um rol de direitos fundamentais e limitação do exercício do poder. Então, digamos assim, ainda que de forma conservadora, se não é direito fundamental nem limitação de exercício do poder, essa norma está em uma posição periférica. Mas qual a vantagem de ter essa tarefa prevista constitucionalmente? Porque quando a proteção da natureza é inserida nas constituições, ela passa a ser uma obrigação do Estado e também uma obrigação dos particulares. Esse é o status no Brasil, representado pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 1981.
7 anos antes da promulgação da nossa Constituição. Com enorme dificuldade, subindo aqui até 1.700 metros para falar do quarto status jurídico da proteção da natureza, que é o status da natureza enquanto direito humano a um ambiente sadio e equilibrado. Nós sabemos que os direitos fundamentais, eles têm uma estrutura de proteção maior do que uma simples tarefa do Estado constitucional. Eu quero dizer que ela passa a poder ser invocada enquanto direito, e podemos colidir este direito com os direitos fundamentais, se equiparando a outros direitos fundamentais, como direito à atividade econômica, direito à propriedade, e também até superando outros direitos fundamentais, que foi a própria consideração que o Supremo fez quando julga a rinha de galo, farra do boi e, por último, a vaquejada. O direito à proteção do meio ambiente é um direito superior a esses direitos. É como se saíssemos da escuridão para a claridade. E é isso que eu vou fazer agora, que eu vou sair dessa gruta, é agora. A Constituição brasileira está nesse quarto status, o status em que se considera a natureza um direito humano, ao ambiente, meio ambiente sadio e equilibrado. Ocorre que esse status ainda é um status antropocêntrico, que ainda não rompe com o antropocentrismo, embora haja um amplo debate na doutrina e principalmente no Supremo Tribunal Federal, se a Constituição brasileira não está caminhando para um biocentrismo e até um ecocentrismo. Vamos falar sobre isso. Essa discussão na Constituição brasileira é interessante, porque há uma distinção entre o que vemos no caput e o que vemos nos parágrafos do artigo 225. O caput vai dizer o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso significa que o meio ambiente serve para todos. Todos é quem? Para o constituinte originário. São os homens, são os seres humanos. Logo, o caput tem uma matriz antropocêntrica. Só que os parágrafos têm matrizes nitidamente biocêntricas. Veja o parágrafo 1º, inciso 1, que diz que para dar efetividade a esse direito, o poder público tem que preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. O que isso significa? Significa que temos que manter os ciclos vitais da natureza. Em benefício de quem? Da própria natureza. O inciso ainda diz: prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. Ou seja, esse parágrafo 1º, inciso 1, tem uma matriz biocêntrica. E eu cito também o parágrafo 1º, inciso 7, que diz que cabe ao poder público, às pessoas, todo mundo, proteger a fauna e a flora. Vedadas o quê? Proibidas o quê? As práticas que coloquem em risco sua função ecológica, ou seja, a sua própria, digamos assim, adaptando fisiologia das espécies vegetais, por exemplo, mas também provoquem a extinção das espécies. Não pode provocar a extinção das espécies em benefício de quem? Das próprias espécies, ou submeta os animais à crueldade. Em benefício de quem? Dos próprios animais. Então esse parágrafo tem uma matriz biocêntrica. Nesse sentido é que o ministro Luiz Roberto Barroso já teve a oportunidade de assentar em uma decisão que o constituinte originário não se filiou a um antropocentrismo clássico, tudo em benefício dos homens. Então ele compatibilizou o caput com o parágrafo, que ele vai chamar de antropocentrismo moderado. Outros ministros vão além. Eles interpretam a Constituição com os ares da nossa modernidade, em que não se poderia, segundo, por exemplo, Rosa Weber, negar dignidade aos animais não
humanos, de modo que não é só uma interpretação gramatical, literal ou até sistemática da Constituição, é interpretar a Constituição com os valores atuais. O ministro Ricardo Lewandowski vai mais além, considerando também a linha biocêntrica da Rosa Weber. Ele vai dizer que tem que interpretar a nossa Constituição com, por exemplo, a Carta da Terra, que foi subscrita pelo Brasil e que diz o seguinte, por exemplo, que é a obrigação dos países signatários reconhecer que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente do uso humano, o que é biocentrismo na veia. Quem disse que constitucionalizar um direito é fácil? 1.686 metros de altitude e ainda tem mais escada. É difícil chegar no topo, meu povo, é difícil. E chegamos ao 5º status jurídico. E vocês pensando que o último era a constitucionalização do direito. Não. É também a constitucionalização desse direito, mas é a consideração, superando o antropocentrismo, a consideração da natureza enquanto sujeito de direitos ou enquanto pessoa jurídica. Aqui a gente já está no âmbito do biocentrismo ou do ecocentrismo. Do ponto de vista constitucional, esse 5º status se iniciou no âmbito das constituições com a Constituição do Equador de 2008. A Constituição do Equador prevê os direitos da natureza em 2 artigos, artigos 71 e 72. Eles já começam com um pressuposto quando fala a natureza ou a Pachamama, que é onde acontece, se reproduz a vida. Veja que eles não falam de vida humana. A vida humana está inclusa na Pachamama. Eles têm que viver integrada à Pachamama. O que é interessante nessa perspectiva é que, digamos assim, progredindo o que pensou Aristóteles quando disse que o ser humano era um animal político, ou seja, vivia num ambiente social, agora temos que considerar que o ser humano também vive num ambiente natural. E a própria reprodução de todas as espécies, incluindo do ser humano, depende desse ambiente natural. Vamos ver o que diz o artigo 71. Veja lá. A natureza tem qual direito? Direito a que se respeite integralmente sua existência e sua manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Bom dia! Bom passeio! A natureza também tem direito, segundo o artigo 71, aqui, caso seja violada, em que se produza a sua restauração. A Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestou sobre o direito ao meio ambiente em pelo menos 3 ocasiões. A primeira foi a opinião consultiva número 23 de 2017. Essa opinião consultiva número 23 avança bastante e já aponta a natureza como um direito autônomo, independentemente da sua ligação com os seres humanos. Já a segunda foi o caso Comunidades Indígenas dos membros da Associação Laca Honrati, que é o caso Nuestra Tierra versus Argentina. Mas aí, é claro que vocês vão me dizer, mas significa que os direitos da natureza sempre vão prevalecer? Não! É um direito fundamental como outro qualquer, não existe direitos fundamentais absolutos. Os direitos da natureza terão que ser compatibilizados com outros interesses econômicos e sociais. O que importa agora é que a natureza também tem esse status de direito fundamental sob essa perspectiva, e também a natureza agora não é um ator passivo, ela vai ter múltiplos representantes para defender os seus direitos e com um grande arcabouço jurídico apto a esta defesa. Foi difícil chegar até aqui, mas espero que esse seja só o primeiro passo para todos os sistemas jurídicos virarem biocêntricos. Espero que vocês tenham gostado do episódio do Hoje na Amazônia. Até uma próxima. Vai, galinha! Tem nem tamanho.